Plágio é uma conversa a dois com um convidado. Todas as semanas, Bruno Lemos e Filipe Gomes juntam-se a um convidado para plagiar os podcasts que gostam. É mais do que um debate, é menos do que uma entrevista. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, todas as opiniões interessam. É um debate em que nunca ninguém perde, porque todos têm razão. Ouça e subscreva o podcast nas plataformas habituais. Então, muito boa noite a todos os marinhenses que nos veem e ouvem através daquilo que habitualmente chamamos as plataformas habituais dos podcasts. Para além do Facebook, estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify, Apple Podcast e outras mais. Não estamos ainda no Twitter, estávamos a falar disso agora que foi comprado pelo Elon Musk, se calhar valia a pena reintegrarmos aqui o nosso conteúdo dentro do Twitter, não sei bem como. Eu tenho as salas de conversação. É sempre uma enorme alegria, é sempre com enorme alegria que ao longo destes 14 programas desta segunda temporada, da versão 2.0, a contar com a de hoje já, portanto é 14º programa, mas com mais 19 para trás, ter a honra de ter convidados como a Cati Dorteiazinha, que ela já nos vai explicar um bocadinho sobre isso. Boa noite, Cati, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Espero que não te arrependas. Olá. Boa noite a todos e obrigado por me terem convidado e de acharem interessante quer o meu percurso pessoal, quer o meu percurso profissional para partilhar aqui com a vossa audiência. Sim, claro que é um percurso bastante interessante, até porque ainda por cima é um tema que nos toca de uma forma muito particular à nossa região. Portanto, certamente vamos ter a oportunidade de falar também um bocadinho sobre isso. Apesar deste programa estar a ser transmitido já a seguir alguns dias após o 25 de Abril, ainda há efeitos colaterais na voz do Filipe. Filipe, como é que está a ser essa ressaca das comemorações do 24 de Abril ou do 25 de Abril? Pois, eu sinto que fui explorado e tive que protestar e em consequência disso fiquei aqui um bocado atrapalhado com a voz. Aliás, eu acho que tu fizeste de propósito que era para eu não falar hoje, mas pronto, eu vou tentar, pelo menos que me percebam, não é? Sim, senhora. Muito chá, muita água, mel, aquelas coisas. Vou à casa de banho, estou para fazer uma ecografia, bebo litros de água, mas pronto, paciência. Está aí uma voz interessante, está, sim, senhora. Olha, as pessoas continuam a ser generosas, a aceitar os nossos convites, ainda por cima a Cati parece que é uma assídua. Olha, mas antes de tu começares, desculpa lá, eu queria só dar aqui duas notas. Uma delas, não é muito agradável, mas eu acho que a devo dar, que é recordar aqui a memória de duas professoras que partiram agora em pouco tempo, a professora Lili Rijo e a professora Arminda de Engusto, que eram pessoas aqui muito queridas, e que todos nós nos recordamos do nosso tempo de escola secundária. A professora Arminda de Engusto foi minha professora. A professora Lili conhecia no Conselho Diretivo. Acho que a primeira vez que falei com ela, a turma tinha-se portado mal e nós fomos ao Conselho Diretivo e levámos uma reprimenda. E depois, mais tarde, voltei a encontrá-la noutro contexto. Aliás, fui encontrando ao longo da vida, mas depois, mais tarde, na ADCER, foi onde tive um contacto mais próximo com ela. Ela foi 20 e poucos anos, ou à volta de 20 anos, presidente da ADCER. E, portanto, eu queria deixar aqui uma palavra de... uma recordação. Eu só tenho boas recordações com estas duas pessoas e, portanto, é aqui uma pequena e singela homenagem, digamos assim, mas não queria deixar passar isto em claro. A segunda questão era lavrar um protesto, porque vamos ter mais uma patinadora. O lobby da patinagem é uma coisa insuportável neste momento. Se nós formos contar os nossos convidados até ao momento, se calhar, enquanto foram patinadores. Para aí 80% faziam patinagem artística, portanto estás eu queria lavrar... Estás a incluir o Armando Constâncio também como patinador, o Telmo Ferraz, incluí-os todos.
Sabes que eu, por na acaso, Marinha Grande é raro a pessoa que não tenha colocado uns patins nos pés, pelo menos. há aquelas diria duas expressões, né? Se não superar, alguém já superou, né? E aqui é a mesma coisa, se não patinaste, alguém já está a patinar. Olha, Filipe, mas olha que não tem a ver com a nossa origem, porque também tivemos aqui bastante ginastas dos bombeiros, epá, e nem tu nem eu praticámos ginástica, portanto é mesmo a malta ali da patinagem, pá, é malta com muita qualidade, é como estás a ver. Pois. Estás a ver? Eh, Sim, senhor, Estás a ver, essa eu não faço a pergunta sacramental se é isso é, mesmo. afinal o Bruno sabia É melhor patinar não, ou não. deixa estar. É que eu acho que continua a ser um mito urbano, que ele diz que era um excelente patinador e eu tenho É pá, sérias Não, dúvidas. eu sou testemunha, eu sou testemunha. Oh, pronto. comprada, testemunha comprada. Olha, a Cátia era conhecida lá por Cátia, não é? Mas foi uma das primeiras perguntas que eu fiz logo a ela quando convidámos para o nosso plágio foi como é que eu vou tratar, se é Cátia, se é Catarina, se é Doroteia, se é Gonçalves. Pá, e parece que há aqui algumas historiazinhas até, nomeadamente, durante muito tempo te chamaram Doroteiazinha, que essa eu não sabia. Queres-nos contar aqui um bocadinho o percurso, os teus nomes? Olha, isto é assim, eu na verdade só dei por ser Catarina mais tarde, porque os meus pais chamavam-me sempre Cati. Eu fui para o infantário, para o jardim de infância e até aos 6 anos fui sempre a Cati, Cati, Cati. E depois, quando cheguei à escola primária, então é que caiu a ficha. Catarina, Escreve o Catarina. teu nome, tu escrevias Cátia. Catarina, e não é um nome curto, não é? Catarina, Doroteia, de Albuquerque, Gonçalves, bolas nunca mais acabava. E então aí é que eu percebi. E como nasci naquela fase do baby boom, havia muitas, além de haver muitas crianças, o nome Catarina também estava na moda e então havia muitas Catarinas. Então qual era a opção? Era o segundo nome. E então foi Catarina Doroteia, e então, como eu era muito pequenina, como nunca fui grande, não é? Então era a Doroteiazinha, Zinha, ficava sempre ali. Então, no colégio, eu andei no colégio e então tinha lá uma professora que adorava chamar-me Doroteiazinha. Não sei bem se era para me chatear, se era para me, para me infantilizar, não sei. A verdade é que sempre que foi para distinguir era Catarina Doroteia, nunca foi Catarina Gonçalves. Quando Mas, vim para Lisboa e no contexto profissional é que comecei a ser conhecida por Catarina Gonçalves. Portanto, Regressaste às origens. mas olha que é. tu tens um excelente nome, eu gostava de ser teu pai ou tua mãe para ralhar contigo. Catarina Doroteia. Olha, Fica e é bem. verdade, sim, senhora. Fica. Quando os meus pais me chamavam por Catarina Doroteia, o Cal estava internado. Mas Cátia este não nome era. também tem um nome, tem uma origem interessante, pelo menos cómica. O meu pai, portanto, eu fui a primeira filha, não é? E o meu pai gosta muito de música clássica, sempre gostou. E era suposto ser ele a dar-me o nome. E ele gostava de Bach, Johann Sebastian Bach, música barroca, música clássica barroca, e ouvia muito a Antena 2 e continua a ouvir. E então a primeira filha e a filha que o Bach mais gostava, portanto, o Bach teve cerca de 20 filhos. Tinha muito por onde escolher em nomes. E o meu pai gostou muito do nome dela e pelo afeto que o pai lhe tinha. E ela chamava-se exatamente Catarina Doroteia. Conheci também com o facto da minha mãe ser Doroteia de nome próprio, Pois, portanto, eu pensava tudo. que vinha daí, por acaso. Não, não, não. Foi mesmo o Bach. Foi coincidência, pronto, a minha mãe se chamar Doroteia. Mais tarde, já depois de casada, o meu marido diz-me assim: então, mas tu dizes que o teu pai te meteu esse nome e tal, não sei o quê, mas sabes que essa filha do Bach era a filha deficiente que ele tinha. Pronto, ok, mas era aquele mais gostava, era aquele que tinha mais afeto, ok. Portanto, é toda uma história à volta do meu nome, muito interessante. Sim, senhora. Ah, eu acho que na Marinha, acho que quase toda a gente conhece mais por Cati, não é? Portanto, a Cati, Sim, sim. nascida em 1972, filha de um marinhense de uma marinhense e de um alentejano.
Veio para a Marinha aos 6 anos, na altura em que os pais decidiram aqui construir uma casa, e entraste para a escola primária da Embra, que na prática não foi bem assim. Epá, e esta história eu estou super curioso para conhecer, porque eu não me recordo disto. Eu recordo-me da quinta que existia ao lado da escola da Embra, mas não me lembro dela ser uma quinta pedagógica e de ter aulas. E tu andaste nessa escola, conta-nos lá o que é que se fazia naquela escola. Foi muito, muito fantástico. É assim, eu vim do infantário, do centro de Leiria, mesmo do centro de Leiria, e fui cair ali. Eu chamei-lhe quinta pedagógica, mas não era uma quinta Sim, sim, pedagógica. Aquilo mas era tinha um simplesmente aspecto. quinta, Sim. com ovelhas, cabras, etc, etc. E tinha um caseiro. E pronto, e como já disse, na altura do Baby Boom havia muitas, muitas crianças, há muita gente da minha geração é para sustentar a segurança social, é bom agora. Mas não cabíamos todos na escola, e mesmo assim, havendo só aulas de manhã e só aulas à tarde, estava completo. A escola de Embra estava repleta em termos de estrutura de edifício. Então, calhou-me a mim, pronto, a mim e ao meu amigo Ruivo, e entre outros, irmos para a Quinta, a chamada Quinta. E era aí que nós tínhamos aulas, portanto, nós tínhamos aulas na sala de estar. Ainda não existiam os contentores atrás da escola da Embra, ainda não existiam esses contentores, provavelmente. Não. Isso foi no segundo, na segunda classe. Na segunda classe é que construíram os contentores. E então tínhamos aulas na sala de estar, não é? Com a lareira, fazíamos os trabalhos manuais na cozinha. E pronto, e como não havia casa de banho, portanto era uma casa antiga, não havia casa de banho interna, íamos depois ter que ir a um sítio, subir umas escadas com um buraco. Era muito, muito engraçado, mas toda a possibilidade que nós tivemos de conviver com animais, com tudo o que é árvores de fruto, e perceber como é que tudo aquilo se trata no dia a dia, correr atrás de galinhas, correr atrás de patos, etc, etc, foi muito bom. E hoje em dia, se calhar, dou mais valor do que dei na altura, não é? Aliás, acho que todos aqueles que por lá passaram, hoje em dia poderão dar valor a essa vivência tão enriquecedora. Filipe, tu lembras-te de ser uma escola, ser um espaço escolar ali? Tu que és muito mais velho. Não, eu não sou tão antigo quanto vocês sou muito mais novo, e por isso é que eu nem sequer me lembro de haver contentores atrás da escola da Embra. Não, ainda lá estão, os pavilhões da escola da Embra, que estão encostados à traseira das coisas. Mas isso estamos a falar de 1700 e qualquer coisa. Não, no meu tempo de escola primária, eu fiz a primeira classe na Embra, levei 2 reguadas, só 2, e lembro-me disso. E lembro-me da quinta lá ao lado, mas nem fazia a mínima ideia que tinham, portanto, que tinham utilizado a casa para dar aulas. Agora lembro-me perfeitamente da quinta, isso lembro. Sim. Aliás, do sítio onde está neste momento o Aldi. O Aldi, sim. O Aldi. E durante bastante tempo tinha lá ovelhas. Sim. Pois aquilo era uma festa quando vinha o caseiro para alimentar aqueles animais todos. Era uma festa. A Cati depois foi para o agora Clique, né, que na altura era o externato do Afonso Lopes Vieira. Sim, foi do quinto ao nono ano, andei no externato. E depois a transição para aquelas anos não é uma transição sempre muito, muito dolorosa? É sempre a ideia que eu tenho. Na altura era. Não, é engraçado. Poucas pessoas falam nisso, mas é verdade. Para mim foi uma transição chocante, é verdade. O externato tinha era só uma turma. Portanto, uma turma de quinto, 2 turmas de quinto, 2 de sexto, e a partir do 7º ano passou a ser só uma turma. Significa que era tipo família. Os professores eram sempre os mesmos, do quinto ao nono, os alunos também eram sempre os mesmos, não é? Portanto, éramos todos família. De repente, a terra na Calazans, e aquilo era um mundo, realmente foi um choque para mim, foi. Tive ali os meus 15 anos, foram além de ser a transição toda da adolescência, etc., foi complicado. Não posso dizer que tenha sido suave. Não, mas para quem andava na Calazans, eu recordo-me,
Normalmente todos os anos vinha uma vaga de alunos do colégio. Que eram os queques, praticamente. Depois havia assim umas miúdas mais engraçadas e tal, depois ali começava-se logo ali um bocado a disputa, não é? Mas era um bocado isso, aquela malta. Sim, Grupinho mas eu tive a sorte de ter calhado numa turma, eu fui para Humanidades e só havia 2 turmas de Humanidades. E como tinha andado na escola de Embra, havia muitas pessoas que eu já conhecia, não é? E que me ajudaram a integrar melhor. Além disso, depois havia alguns personagens, eu chamo-lhe personagens, são grandes amigos meus, mas que acompanharam também do colégio para a escola, como por exemplo, se vocês conhecem, devem conhecer o Carlos Matos, que acompanhou, tanto comigo, assim como outras colegas minhas, e ajudaram também a fazer um bocado essa transição para a escola, mas não é que foi realmente um choque. Professores novos e com outra forma de tratar. Foi a primeira vez que alguém me tratou por você, porque na escola, no colégio tratavam-nos por tu, e ali era você. O aluno é você. E então foi logo ali uma distância bastante grande. E o segundo toque. Ai, que eu adorei o segundo toque. Não havia segundo toque no colégio. Então estava ali tudo à espera que desse o segundo toque. Do professor, eu achava aquilo delicioso. E tem cara de ser daqueles que ficava lá depois do segundo toque à espera do professor. Sempre, e ainda contava a dizer as pessoas, eles vão para ali, eu estou ali para ali a correr. Tem cara disso. Olha, Cátia, do ponto de vista desportivo, tu também és uma caixinha de surpresas, ou melhor, um piolho elétrico, não é? Ou seja, da ginástica no infantário à patinagem artística, são uma série de experiências. Queres também contar aqui um bocadinho do teu percurso desportivo? Posso partilhar convosco um bocado este percurso desportivo. Eu sempre fui realmente uma miúda muito ativa e por isso esse cognome de piolho elétrico no infantário que me seguiu. Não conseguia estar quieta. E então, sim, comecei no jardim de infância com rancho, dançava rancho, depois fazia ginástica e, entretanto... Isto ainda em Leiria, né? Nesta fase ainda em Leiria. Em Leiria, sim, em Leiria. Depois, quando vim para a Marinha, a minha vizinha praticava patinagem artística no Sporting Comarinhense e eu fui ver um festival e achei, não, é isto que me está aqui a faltar. E aí fui eu, pronto, e sempre tive aptidão, não nego, sempre tive aptidão para desporto. Ao mesmo tempo, a Marinha Grande sempre teve esta oferta desportiva da natação. Não sei se vocês apanharam isso ou se ainda se mantém, mas a Câmara Municipal da Marinha Grande proporcionava a todos os alunos da escola primária, do ensino básico, aulas de natação. E eu tinha a sorte, pronto, de ter ali a piscina ao lado, não é? Portanto, andava na escola da Embra e também me destaquei na natação, logo para a competição, com pessoas que vocês devem conhecer, o Telmo, o Orlando, o Zé Miguel, o Saboga, etc. E pronto, e depois fui o balé, depois fui fazer a música, fazer a ginástica dos bombeiros, porque eu também andei na ginástica dos bombeiros. Era muita coisa, era realmente muita coisa, até que tive de decidir, porque manter um nível de competição em todas estas áreas não é possível e nenhuma criança, numa altura de desenvolvimento, não aguenta, não é? E então tive que me decidir e decidi-me pela patinagem, e acho que me decidi muito bem, porque sempre gostei muito de dançar e então, enfim. Sim, senhora. E cais aqui no grupo dos patinadores aqui que vem aqui chatear o Filipe. Tu dizes que andaste também na música na banda da Minhorinha. Por curiosidade, qual é o instrumento? Eu não andei na banda da Minhorinha, atenção. Eu andei com o mestre, o Sr. Almeida. Ok, o Sr. Almeida. Sim, o Sr. Almeida, que ensinava música. E o meu pai, que é uma pessoa muito musical, como eu já referi. E então era só solfejo, era aquela parte do solfejo. Não, ele foi meu professor de música no ciclo, professor Almeida. Exatamente. Mas é que é assim, a partir do momento em que era para tocar um instrumento,
o instrumento que eu tinha escolhido na altura era violino, ele disse-me, não podes tocar violino, e eu fiquei muito triste e desisti. Não, eu não posso tocar violino porque eu tenho, olha, mais uma aventura. Com 3 anos, numa das minhas traquinices, olha, foi no dia 10 de junho, o feriado 10 de junho. A minha avó fazia almoços para os vizinhos e num desses convívios não havia mesas suficientes, então foi-se buscar Vocês estão a ver aqueles lavatórios antigos de ferro que têm uma bacia em cima bacia, depois E o jarro em baixo. Exatamente, foi buscar isso e por cima, para fazer de mesa, pôs-lhe uma mesa de mármore pesadíssima. E eu, nas minhas brincadeiras, desequilibrei-me, virei a mesa ao contrário e a mesa caiu-me em cima da mão e tirou-me aqui uma parte de um dedo. Portanto, nunca daria para tocar violino. Mas aqui também só tem 4 cordas, não é? Olha, eu também não fiz muita força para outro instrumento. A minha música era outra. Era nos patins. Olha, Não, vamos aproveitar. Na patinagem envolveu muito tempo, porque eu tive uma carreira muito competitiva, muitas horas de treino. Como atleta e como treinadora, não é? Portanto... Inicialmente como atleta e depois como treinadora. E foram muitos anos, realmente foram muitos anos envolvida e muitas horas no pavilhão do Sporting Clube Maranhense. Eu, por acaso, há pouco tempo conheci uma amiga da minha filha que ainda pratica patinagem artística e percebi que os horários e os treinos têm um modelo igualzinho há 20 anos atrás, ou seja, durante a noite, tarde, e o sábado a manhã toda. É impressionante. Sim, infelizmente nós vivemos num país que ainda não consegue integrar quem quer seguir, se calhar, uma carreira mais competitiva, não é? Lá fora já se via isso na minha altura, em que os professores iam aos pavilhões dar a componente escolar para quem estava a seguir uma carreira de competição, ou de alta competição, digamos assim. Em Portugal são muito poucos os atletas que conseguem chegar a esse nível ou a que o Estado apoia para chegar a esse nível. Não é fácil, há alguns benefícios, mas é só para muito, muito poucos e são aqueles que representam Portugal, por exemplo, num campeonato europeu ou mundial. Portanto, sempre teve que haver muita ginástica do ponto de vista de horários e de disponibilidade dos pais, porque Claro. se não fossem os pais, não é, a apoiar, a levar, a trazer, a pagar material, etc., tudo isso não seria possível. É um grande investimento dos pais, não é só de quem pratica, mas também de quem está ali para apoiar. Mas sim, ainda hoje há aulas durante o dia, depois ao final do dia, e depois é sempre a guerra Várias modalidades, não é? das modalidades, exatamente, e no Maranhão sempre foi o hóquei, o basquete e a patinagem. E Ainda por então cima, a tínhamos patinagem tem o problema dos patins, que nem todos os pavilhões é sempre uma coisa muito sensível, não é? Os patins. Isso é muito Mas há estranho. há muito esse receio, né? Os pavilhões emprestarem Sim, às mas vezes. também há muito receio que se estraguem os pavilhões por causa dos patins. Pois, Também é tivemos isso. muitas negas aí na Marinha Grande, em alguns dos pavilhões, onde quisemos ir e que, não, os patins estragam. Muito pelo contrário. Não é? Não, mas os patins, patina-se em cimento, patina-se em tacos de madeira, portanto não é por isso. Mas sim, tem que ter pelo menos as dimensões. O Lemos patinava mais no ar. É. Com os pés para cima. És jeitoso. Olha, vamos aproveitar então aqui para ouvir aqui a irritação da Cati. Ela fala-nos aqui, quer-nos trazer aqui uma irritação relacionada com os espaços infantis demasiado organizadinhos. Foi a forma como eu chamei. Conta-nos aqui porque é que isto te irrita tanto. Eu te fico tão apertada da cabeça. Não, quando, por exemplo, agora as festas, agora não, que eu já passei essa fase, mas as festas infantis, festas de aniversário, e metem as crianças todas fechadas num sítio e andam ali aos saltos e comem aqueles lanches de fast food e de gelatinas e não sei o quê. E as brincadeiras são todas mesmo muito dirigidas e isso faz muita confusão. É as bolas, é os escorregas,
as cambalhotas lá, os coisas todos, mas não deixa espaço para as crianças inventarem. Eu, na altura, quando andava quando ia aos parques infantis, alguns eram muito perigosos. E o Parque dos Mártires do Colonialismo e da Marinha Grande tinha uma coisa extremamente perigosa, que era o bater o ferro. Bateu o ferro. Muita gente estragou queixos e testas e etc. a bater o ferro. Mas, na verdade, nós podíamos andar ali, e era de areia, atenção, era de areia, podíamos andar ali e íamos para as árvores, íamos para a relva, íamos para a caruma, íamos para a areia e inventava-se mais. Havia possibilidade de se inventar mais. Agora há outra vez esta... Alguns municípios procuram outra vez renaturalizar, a colocar outra vez as árvores, as cordas, para dar mais dinâmica à motricidade das crianças e à própria imaginação. E pronto, irritam esses parques muito higienizados. O Filipe tem cara de ser um paizinho daqueles que gosta dos parques organizadinhos, todos de plástico, todos bonitinhos. Filipe, esses é que são bons porque não sujou as calças, não rasgam, é uma maravilha. O gajo pode estar ali na palheta com os outros pais e enquanto eles estão, não abrem a cabeça, não se alejam. Não... Olha, mas apetece-me recordar aqui um dos temas que aconteceram há uns 2 anos, talvez, penso eu, que se conversou muito, foi a construção e a renovação do Parque Infantil do Bambi, né? Que era um bocadinho, era mítico, não era porque era todo em madeira, e, portanto, no meio da caruma e tal, e hoje é um espaço quase, quer dizer, é quase um brinquedo normalizado, não é? Filipe, tu gostas mais deste notas que as crianças fazem aquilo 2 ou 3 vezes e depois já não querem mais, cansa de estar ali sempre a fazer o mesmo percurso. Não há espaço para explorar, não é? E é exatamente isso. É sempre o mesmo percurso. Pois, eu por acaso, é assim, essa irritação confesso, nunca me assaltou, mas de qualquer maneira, quer dizer, é evidente que os espaços em que eu brincava não tinham nada a ver, aliás, como a Catarina, a Doroteiazinha disse, agora ia para chamar a Cati, fiquei ali na dúvida. Não, como a Catarina disse, nós tínhamos, fundamentalmente era o Parque Mártires do Colonialismo, onde eu gostava muito de ir porque tinha aqueles cavalinhos que andavam à roda, não é? De vez em quando o gajo saía disparado, tinha os baloiços e tinha ali mais 2 ou 3 coisas. Tudo coisas que hoje em dia, se calhar a maior parte delas já não se constroem daquela maneira porque são consideradas perigosas. Exatamente. A verdade é que às vezes havia alguns acidentes, de facto. Sim. Mas, sobretudo, o que a Catarina diz, e eu aí estou de acordo com ela, é que, quer dizer, nós tínhamos muito mais, e eu, sobretudo, em frente à minha casa, tinha o pinhal da Feira dos Porcos, e, portanto, nós brincávamos ali até... Nós fazíamos... eu lembro-me quando caíam pinheiros, quando havia muito vento, assim, e caía um pinheiro, nós aproveitávamos o pinheiro para fazer de baloiço, de balancé, porque a parte mais, portanto, ficava não na parte da raiz, não é? Mas na outra parte, tirávamos as braças todas e aquilo abanava para cima e para baixo. Nós tínhamos todos lá em cima. Lembro-me de jogar à bola e ir contra um pinheiro, essas coisas todas que fazem de nós homens, não é? Agora é evidente que jogar à bola no meio da estrada, não havia carros, só passavam ao 12:30 e depois ao 1:30 para ir para as fábricas. E, portanto, quer dizer, os tempos de facto são outros, mas pronto, nós tínhamos experiências e vivências que hoje em dia os meus filhos não tiveram, obviamente. Estava-me aqui a lembrar, ao Bruno, desculpa lá, de uma brincadeira tua, também não correu bem. Meu Deus. Não, A ver se eu me lembro. Não, mas é a prova de que as crianças não precisam de muita coisa para brincar, para se entreter e para criar. E tu foi no aniversário do Jorge Tito, e vocês estavam os dois no quarto, a cama estava a servir de rede e vocês estavam a jogar com um balão. Eu lembro-me que houve um acidente grave. Pois foi. Pois foi. Já não me lembrava, olha, já não me lembrava disso.
Já não me lembrava. Abriste-lhe o lábio com uma cabeçada. É verdade. Mas pronto, acidentes acontecem e não é preciso estar num parque, Claro. basta estar em casa, não é? A questão é que aquilo que eu queria referir, e essa que é a minha irritação, é retirar essa capacidade de criação das crianças e dos jovens, e agora então com os telemóveis muito menos, cada vez mais cedo se coloca um dispositivo nas mãos das crianças, portanto não há sequer incentivo para ir brincar outro tipo de brincadeiras mais físicas. É verdade. Olha, Filipe, a tua irritação é um bocadinho diferente. Não sei se tenho que pôr bolinha, porque tu dizes que coisas que teoricamente faziam parte do pacote e que agora o cliente é que faz. Conta-nos lá o que é que fazia parte do pacote e agora já não faz. Opa, isto é uma coisa engraçada, porque eu acho, isto só aqui há uns dias é que eu comecei a pensar isto de outra maneira, a pensar, quer dizer, uma pessoa vai-se apercebendo, mas depois é que, eu há pouco tempo dei conta que ainda há bombas de gasolina onde são os funcionários que põem gasolina no carro. Nomeadamente, eu agora vou muito ali para o lado da Vieira, precisamente porque um dos meus filhos pratica desporto lá para aqueles lados, então lá andei a fazer piscinas. também praticas natação, não é? Ando a fazer piscinas. E então uma vez fui a Montreal e outra vez fui à Vieira. Epá, e tanto em Montreal como na Vieira há duas bombas em que, portanto, têm funcionários que põem o combustível nas viaturas. Bem, isto era uma coisa, quer dizer, quando eu comecei a conduzir era o normal. E é engraçado que nós fomos vendo, olhando para as bombas de gasolina self-service, como uma modernice. Mas a verdade é que estas coisas de modernice têm muito pouco. Porque o objetivo disto é só é pôr-nos a trabalhar. É obrigar-nos a trabalhar e, sobretudo, outra coisa, é evidente, não é para nos pôr a trabalhar, mas é para reduzir custos para quem está a vender ou a prestar o serviço. Pronto. E nós comemos e calamos, a verdade é essa. Epá, depois comecei a pensar isto de facto. E há outra coisa que às vezes também me acontece, que é quando vou aqui ao hipermercado, aqui mais próximo da minha casa, não podemos dizer marcas do continente, quando vou aqui ao continente... Não, já dissemos outras. Quando vou ali ao continente, Deus já não é marca. antigamente as meninas nas caixas punham as compras dentro dos sacos. Pois, mas E agora agora é a despachar. Eu há alturas é que eu não dou vazão às meninas a passarem as coisas pela caixa. Epá, e aquilo às vezes irrita-me um bocado, porque elas podiam até... Elas agora não têm sacos, não é? Os sacos não são gratuitos, elas Mas antes abriam o saco e metiam, não é? Mas não é Era só um gesto isso, automático. mas não é só isso. É que elas despacham a coisa, passam aquilo tudo no código de barras e começam logo a perguntar: tem cartão, continente, tem cartão. Nem ajudam uma pessoa toda a atrapalhada, tirar o cartão, a pôr as coisas, porque entretanto já está outra pessoa a pôr no tapete, não é? Mas de facto, estas coisas... Esse senhor que está atrás de ti está-te a chamar nomes, porque tu demoras muito tempo a pôr as coisas no saco. Mas isto tem sido uma espiral. E agora as duas coisas assim mais recentes que eu me recordo, uma delas até foi aqui em casa, uma foi no escritório, que foi nós começarmos a ligar para um call center que era na Índia, eu não fazia ideia, para nos explicarem como é que tínhamos que substituir lá umas peças da fotocopiadora. Ou seja, antigamente ia lá um fulano trocar aquilo tudo e agora nós temos que ligar para mudar as coisas. E a última que E lá o aconteceu Paulino, antigamente, e lá o Paulino. foi aqui, exatamente, o Paulo. E agora, mais recente aqui em casa, eu tenho um alarme ligado a uma empresa destas de segurança e volta e meia passava por aqui um fulano, de vez em quando, para ver o estado de manutenção, para ver o estado das pilhas e para ver alguma coisa de manutenção que fosse preciso. Um dia destes ligaram-me a dizer que me iam enviar umas pilhas pelo correio e depois, para eu, na central, carregar lá num envelopezinho que tinha uma luz a pescar, que eles, portanto, faziam uma chamada para mim,
para me explicar como é que eu substituía as pilhas na central de alarme e no resto da casa. Estão a dar formação, Filipe, estás mais Quer dizer, a pessoa começa por ser bem servida. E, pá, eu temo que qualquer dia, embora isto já seja um princípio, já existem self-services de comida, não é? Mas qualquer dia acaba mesmo aquilo, o serviço à mesa, pá. Um gajo levanta-se, vai à cozinha com o prato. acabas o ovo. Já estivemos mais longe, sim. E voltamos à mesa. Esse exemplo do combustível é interessante, porque o que eu tenho notado desde que começou esta pandemia, as coisas estão todas muito mais despersonificadas. O meu ato de ir pôr combustível, hoje em dia, eu já nem sequer entro dentro da coisa e pago tudo cá fora, com cartão. Portanto, sou eu que ponho o combustível, faço aquilo tudo cá fora, nem sequer já entro dentro da estação. E à noite passas lá e lavas Exatamente. Não, o próprio ato de pagar as compras nos supermercados, nós já nem temos que sacar do cartão, já é o próprio telemóvel, ou a fatura vai para casa, já nem há papel. Ótimo, isso também agradeço, não haja papel. Mas seja como for, está tudo muito menos personificado, isso sem dúvida. O impacto direto depois nestas questões sociais, estávamos aqui a falar, não é? Que é a perca de muito daquilo que são os postos de trabalho menos qualificados, porque é difícil substituí-los noutras áreas, quer dizer, porque estamos a falar normalmente de pessoas que depois não se conseguem adaptar a outras atividades, não é? Mas é que é assim, nós somos levados a crer que o raciocínio é até a nosso favor. Porque, por exemplo, este exemplo que a Catarina estava a dar, que é nós podemos chegar ali ao modelo e temos ali 4 sítios onde podemos pagar e passarmos nós o código de barras e não sei o quê. Aquilo está sempre a variar e tem que estar lá sempre a fulana a desbloquear a coisa, mas pronto. Mas nós vamos lá e pensamos assim, porque assim é mais rápido, não temos que estar na fila. Mas é que as filas só existem porque a maior parte das caixas estão fechadas, porque eles só têm lá 2 ou 3 funcionários. O problema é esse. E nós tendemos a ver a coisa do ponto de vista que nos estão a facilitar a vida. Não estão. Não nos estão nada a facilitar a vida. O que estão estão-nos a pôr a trabalhar para ter menos custos, quer dizer. E para terem mais margem, não é? E, portanto, isto depois acaba por se transformar, de facto, numa irritação. Sim, senhora. O marketing tem evoluído muito É nessa pá, área. esses malandros, pá, é verdade, são os malandros, pá. Olha, voltando aqui ao percurso escolar, neste caso da Gati, tu entraste depois na Universidade Autónoma de Lisboa, pá, e aqui é mais uma das coisas que eu tenho que perguntar, porque eu estou muito curioso para saber isto, que eu ainda procurei um bocadinho, mas vou aguardar que tu nos expliques o que é isto. Sim. Tu és licenciado em Sociologia, variante de Medicina e Saúde. Pá, isto na realidade é o quê? E o que é que tu procuras? Porque a minha curiosidade não é agora eu percebo que tu deves ter uma visão mais objetiva disto. Mas eu estou a imaginar, quando tinha 16 ou 17 ou 18 anos, a pensar em escolher um curso. E escolher um curso destes, o que é que eu estava à espera? Tenho essa curiosidade. É engraçada essa pergunta, porque na altura, quando eu escolhi o curso, eu tinha tido Sociologia na Marinha Grande, era uma das opções no 11º de Economia e Sociologia. Sim, exatamente, com o professor Cascalho. E gostei muito. Gostei mesmo muito da disciplina de Sociologia e aquilo ficou aqui no Zum. Entretanto, quando foi para decidir, estava ali indecisa entre a Psicologia, Sociologia, Assistência Social, pronto. Mas definitivamente foi a Sociologia que me decidiu os pensamentos. E depois, na faculdade onde eu andava, havia 4 variantes. Portanto, havia a Sociologia. A Sociologia basicamente estuda grupos, comportamentos de grupos, valores da sociedade e todas as tendências desta... Há muito trabalho para a Sociologia, não é? Há muito trabalho, era isso que eu te ia falar. Por isso mesmo é que há estas variantes todas. A variante autárquica, porque há a Sociologia autárquica, há a Sociologia da Medicina e da Saúde ligada às questões de, por exemplo, a minha tese esteve relacionada com a acessibilidade de pessoas idosas aos serviços de saúde. Portanto, é um grupo, estamos a falar de um grupo
que tem uma dificuldade específica, e no caso foi aí em Leiria, e Leiria, o distrito de Leiria está caracterizado por uma população envelhecida, principalmente nos arredores de Leiria, não estou a falar no centro da cidade, nos arredores, uma população envelhecida e solitária. Porquê? Porque é uma zona onde há muitos imigrantes. Portanto, os pais ficam, os filhos vão trabalhar para fora e estão solitários e têm alguma dificuldade, ou muita dificuldade, em aceder a cuidados de saúde, quer seja primários, quer seja secundários. Pronto, essa foi a minha área de estudo. Mas depois também há a sociologia da educação, e aí estuda-se toda a evolução da educação em termos de comportamento, quer seja de professores, de opções políticas que se tomam, etc. Depois há a sociologia empresarial, que é, obviamente, dentro das empresas, não é? Todos os grupos que constituem uma empresa, estudar, não é recursos humanos, atenção, não é gestão de recursos humanos, é diferente, porque aqui temos que ter uma visão muito mais temporal e temos que estudar as políticas que são adotadas, não é? em cada um destes locais. Pronto, e esse foi o meu estudo, e na altura, quando fui para esta variante, depois fiz o estágio no Hospital de Leiria, exatamente sobre este tema. Sim, para mim eu não conhecia o curso e pronto, fui à procura um bocadinho, tinha aqui algumas sabes curiosidades. Que eu quando disse aos meus pais que ia para Sociologia... A Sociologia, pronto, um dos grandes a variante... sociólogos foi Karl Marx, obviamente, não é? E os meus pais ficaram um bocadinho aflitos, assim como as outras pessoas, porque a grande maioria das pessoas não era muito conhecida, não era um curso muito conhecido na altura. E então achavam que, pronto, ligaram isto ao socialismo. Socialismo, comunismo, mas que raio de curso é que tu vais tirar? Que eu fui ali um bocadinho ter que desconstruir ali alguns pensamentos. Depois tu entras, ou seja, apesar da tua tese no hospital, a primeira experiência profissional não tem propriamente a ver com a questão da saúde, mas da sociologia certamente, que tu avanças aqui como coordenadora do Univa. A Univa é agora o GIP, ou seja, é a mesma coisa ou não? Eu penso que sim. Eu penso que sim. É isso, não é? Sim. A Unidade de Inserção na Vida Ativa foi uma unidade criada pelo Instituto da Juventude, na altura era o Instituto da Juventude, agora é o IPDJ, o Instituto do Emprego e Formação Profissional e os municípios em que se estava integrado ou a escola. E basicamente era fazer orientação profissional para jovens, fazer a integração no emprego adequado, portanto, adequar a oferta de emprego com a procura de emprego, mas tudo para jovens. E na altura a Câmara Municipal da Marinha Grande abriu o IPDJ, neste caso, abriram essa situação, mas era para criar. Atenção que eu não fui para um cargo. Tens que criar esta situação assim, nós damos-te umas instalações e tu vais criar este... A ideia que eu tenho é que eram ali no mercado antigo, ou não? É isso mesmo? Mercado antigo, sim. Mercado antigo, onde era a antiga biblioteca, exatamente. Antes de entrar no acesso à biblioteca havia uma sala do lado esquerdo que era onde nós estávamos. Funcionava a Univa e funcionava o PIJ, Posto de Informação Juvenil, no antigo, onde se faziam os cartões jovens, na altura. Eu ia fazer, onde se tirava o cartão jovem, pá. Exatamente, era aí que eu Filipe estava. nunca tirou cartão jovem porque ele nunca foi jovem. Não, mas tive. O cartão jovem, pá, dava-me descontos no Expresso. Epá, eu não sei se vos aconteceu isso, mas o primeiro choque de idade que eu tive foi quando fui proibido de fazer o cartão jovem, pá. O primeiro choque, assim, e coincidiu com um projeto de voluntariado que fiz, portanto fui para Berlim na altura, porque era o último ano do cartão jovem, era o último ano que tinha acesso a esses projetos de voluntariado. Não era Interrail, era um voluntariado na Alemanha, em Berlim,
para ter o último ano, pá, e aquilo chocou-me um bocadinho a questão de ser o último Tu ano. também envelheceste muito cedo. Pois também é isto, é verdade. Tornaste velho muito cedo. Confirma-se. Não, mas esta questão da Univa foi muito importante também, porque lá está, eu sou um bocadinho hiperativa, não só em desporto, mas também na profissão. E não gosto de estar parada e gosto de fazer, e acho que vieram bater à porta certa quando disseram tens que criar. Ok, eu criei, mas depois, entretanto, achava que tinha que fazer mais. Na altura já estava a dar formação profissional em empresas também. E o Cátia, Instituto. isso foi mais ou menos em que ano? Tens ideia? Olha, isto é capaz de ter sido em 1996, 97, porque eu vim em 98 para Lisboa, portanto foi um ano antes de eu vir para Lisboa, porque isto foi tudo muito rápido, eu não cheguei a estar um ano na Univa. Entretanto, fui colaborar também com o Instituto do Emprego para a atribuição dos rendimentos mínimos, porque para atribuir o rendimento mínimo era necessário ter um emprego, como vocês sabem, com alguns núcleos populacionais muito específicos aí da Marinha Grande, não sei se me entendem. E então fui integrada nesse grupo, entretanto a Câmara Municipal também achou que eu estava ali, se calhar, sem nada que fazer, e então chamou-me para fazer o levantamento das necessidades de ensino básico da Marinha Grande, nas áreas ali da Pedra, aquelas zonas ali mais para aquela zona ali da... Como é que aquilo se chama? Era Pedra e... Pedra, Fonte Santa. Fonte Santa. Sim, Fonte Santa, exatamente. Sim. Então, com a carrinha, com a 4L da Câmara Municipal, andei eu a palmilhar aquilo tudo, bater porta a porta com duas funcionárias da Câmara a tentar fazer o levantamento da população escolar que havia naquela zona. E foi aí que, entretanto, depois surgiu outra oportunidade. Na altura, quem me tinha proposto esse trabalho tinha sido o João Paulo Pedrosa, que era vereador da Educação na Marinha Grande na altura, e queria que eu ficasse na Marinha, a fazer o trabalho na Câmara. Mas eu, na altura... tinha escrito à minha colega Fátima Vieira, Maria de Fátima Vieira, dar-lhe os parabéns, e eis não quando ela me diz, olha, então e o que é que tu estás a fazer? E eu disse-lhe, e depois disse-lhe assim no final, olha, mas eu não vou ficar aqui, eu vou para Lisboa. Mesmo sem nada decidido, sem nada preparado, sem ter nada em vista, na altura eu já namorava, não é? Há alguns anos, e das duas uma, ou eu ia para Lisboa, ou o meu namorado na altura vinha para a Marinha Grande para podermos ter algum futuro na nossa relação. Então eu decidi ir para Lisboa, pronto, olha, vai disto. E ela disse, depois sabes, mas é que o sítio onde eu estou, a Associação Bandeira Azul, sabes o que é? Não sei. Vamos só aqui fazer uma pausazinha só para despacharmos aqui, trabalho aqui ao nível dos pelouros, e depois vamos para esse ponto, porque esse ponto é um ponto importante para nós debatermos aqui algumas questões. Olha, o pelouro que tu queres assumir é o pelouro das aparências. Não sei se tu queres aqui lançar uma revista cor-de-rosa na Marinha, ou... Não é preciso. Não é preciso, não tem nada a ver com isso. Então, explica-nos lá porque é que tu queres assumir aqui este pelouro. Olha, este pelouro é um pelouro que devia existir no papel, porque ele na verdade já existe em muitas câmaras municipais, e isto digo por experiência própria. Sim, é um pelouro em que, tu trabalhas na verdade, com muitas câmaras, não é? Sim, muitas, todas, quase todas. Porque há muita necessidade de se mostrar obra, vamos chamar obra, que nem sempre é obra que seja útil. Na verdade, a primeira questão é que seja útil. E a segunda é sempre muita obra que é esteticamente atrativa, não é? Portanto, tem que chamar a atenção, as pessoas têm que ver e perceber que está ali uma obra feita, seja ela qual for.
e quando eu digo seja ela qual for, desde o saneamento básico até uma ponte, uma fonte, uma escultura, e eu vejo muito disso. Há muita necessidade de se mostrar rapidamente qualificações, jardinagens, todas umas situações muito engraçadas de espaços verdes, que se chamam espaços verdes, não é? Há pelouros em certos municípios que chamam espaços verdes. E estes espaços verdes é para deixar os jardins floridos, etc. Sem qualquer mínimo de investigação do tipo de flora que se está a colocar, se é endémica, se não é endémica, se vai fazer mal, se não vai fazer mal, se vai trazer abelhas, se não vai trazer abelhas. Estás a perceber? Essa questão que eu acho que na verdade existem todos os municípios, mas não está escrito, obviamente, como pelouro das aparências. Mas há um esforço, não é? Filipe, não te importas de ser chefe aqui de divisão aqui da Cadi neste pelouro ou não te... Não reconheces isto? Não reconheces nada disto? Não, quer dizer, acho que faz sentido aquilo que a Catarina está a dizer e é engraçado porque isso também fala. Quer dizer, queres que eu fale já do meu pelouro ou não vale a pena? Se quiseres, podes passar assim, não tem uma ligação tão direta assim, mas podes fazer essa ponte. Olha, mas só para tu refletires em relação a isso, houve aqui por acaso esta semana, portanto, a semana passada, né, estamos a transmitir já com uma semana de diferença em relação ao 25 de Abril, e por acaso o que estavas a dizer em relação às árvores foi uma das conversas lá naquele espaço, que nós temos o Parque da Cerca já há alguns anos, e continuamos a ter um Parque da Cerca sem sombras nem árvores de dimensão ajustada para os anos que aquilo ali está. Provavelmente é como tu dizes, ou seja, aquele trabalho não foi assim tão bem feito quanto isso na escolha das árvores, digo eu, não sei. O que é certo é que já tem muitos anos e as sombras não existem na mesma, ou seja, existem árvores ainda de pequeno porte, nem sequer de médio porte. Mas, Filipe, então passa lá para o teu pelouro, também tem a ver com o 25 de Abril e eventualmente tem a ver com estas aparências. Exatamente, era por causa da questão das aparências, embora eu ponha aqui nas aparências ponha aqui umas aspas. Eu queria ficar esta semana com o pelouro das comemorações de 25 de Abril. Em primeiro porque o Pedro Adão e Silva foi-se embora, não é? E, portanto, podia ser que sobrasse aqui qualquer coisa para mim. Não, embora, eu já pedi isso. Por curiosidade, a nova comissária é aqui de Leiria, tem casa em São Pedro de Moel e o irmão vive cá na Marinha, não é? O Marco Clemente. E, portanto, também é aqui uma pessoa próxima de nós. Mas esta questão surgiu-me sobretudo depois de ler um texto que o Tiago Granja publicou no Facebook. Facebook me bloqueou por 24 horas. Só não podes publicar ou também não podes ler? Não, acho que só não posso publicar. Porque eu pus num comentário, não sejas maricas. E, portanto, não façam isso. Não ponham isto no Facebook. Aliás, não sei se vais conseguir publicar o plágio desta semana no Facebook, porque acho que vai haver problemas. E o texto que ele falava, um bocado, uma pequena reflexão sobre a forma como nós comemoramos o 25 de Abril. E em que ele falava, quer dizer, que às vezes é um bocadinho desprovido de conteúdo e, portanto, acabamos por esta pelo menos foi a interpretação, porque ele falava que havia o que o 25 de Abril nos trouxe, sobretudo, foi a liberdade de pensamento e a liberdade de discordar e a liberdade de podermos contradizer os outros e poder sublinhar os nossos pontos de vista, de debatermos, de falarmos, de conversarmos, de escrutinarmos. Inclusivamente ele falava lá na religião dos mercados, que a maior parte das vezes até ditam aquilo que os nossos governantes devem fazer, e ele dizia precisamente como é que isso é possível com entidades que nem sequer nós não votamos neles, eles não têm legitimidade nenhuma para fazer isso, mas na prática eles é que ditam muito daquilo que os governos fazem e daquilo que nós acabamos depois também por fazer.
eu, na sequência disso que ele escreveu, eu pensei de facto que isso é um bocado verdade e se calhar o nosso foco no 25 de Abril, e isto, atenção que eu quero fazer em parênteses, quer dizer assim, eu concordo com tudo o que se faz neste momento e não é isso que eu estou a pôr em causa. Eu acho é que se calhar devia-se fazer mais qualquer coisa, porque eu acho que se calhar está-se a pôr demasiado o foco no entretenimento, em fazer muitas atividades, mas se calhar muitas delas que não têm esta componente de nos fazer pensar nas coisas, de nos fazer debater as coisas, porque é assim, eu por acaso até estive a procurar nos programas de 25 de Abril, até porque este ano foi um bocadinho sui generis aqui na Marinha, porque houve, portanto, a Câmara da Marinha fez uma série de iniciativas, como é habitual, e depois a Junta de Freguesia da Moita e da Vieira de Leiria fizeram programas autónomos, digamos assim. E é engraçado que em todos eles... Filipe, desculpa lá estar a interromper, mas o pós-pandemia também faz com que agora haja muito mais necessidade de... Claro. Não, mas é... Sim, mas de qualquer maneira, se nós atendermos àquilo que são normalmente as comemorações, a única altura em que existe alguma reflexão política, digamos assim, ou de ideias, ou de valores, ou aquilo que seja, acaba por se resumir àquilo que são os discursos institucionais. Estamos a falar do discurso do Presidente da Câmara na noite do 25 de Abril e depois estamos a falar nos discursos na sessão evocativa da Assembleia Municipal. O que acaba também por ser um bocadinho em circuito fechado. Ou seja, acabamos por não... Na verdade, o que eu gostava, e era esse aqui o desafio que eu deixava em futuras comemorações, era fazer, e por acaso era isso que eu ia referir, em todos os programas das comemorações, só no programa da Vieira de Leiria é que encontramos uma conferência sobre o 25 de Abril, em que convidaram um ex-militar delegado do MFA na Guiné, um deputado, um membro da Comissão de Defesa Nacional e presidente do grupo parlamentar Amizade Portugal-Ucrânia, portanto, com o moderador, que até foi, penso que o Dr. Rodrigues, portanto, eu acho que era importante estes fóruns, se calhar nós pormos também o enfoque um bocadinho nisto, e eu quando digo conferências, debates, e que envolvam a comunidade escolar, e que envolvam toda a gente, porque eu acho que é importante nós fazermos alguma reflexão, e sobretudo em tempos como estes, em que a liberdade, eu penso que nós estamos muito pouco conscientes do precipício em que estamos a chegar. Porque nós olhamos para os populismos, para os nacionalismos, para os radicalismos, e nós ainda agora tivemos, da semana passada, portanto, fim de semana passado, tivemos as eleições em França, que eu penso que ninguém se apercebeu. O mundo tremeu. O mundo tremeu, mas eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas não estavam a perceber o que é que estava em causa. Foi só no Twitter é que o mundo tremeu. E mesmo em relação àquilo que a forma muito... desculpem, mas eu não encontro outra palavra, mas é leviana. Como se neste momento se põe em causa o direito à autodeterminação de um povo. Eu não vou discutir culpados, eu só discuto... Aqui o que me preocupa são as vítimas. Eu até já escrevi sobre isso na brincadeira, mas isto faz-me lembrar um bocado a história de um marido que bate na mulher porque ela estava a pedi-las. Porque ela até andava a pescar o olho lá ao vizinho e não sei o quê, e ele bate-lhe. Eu peço imensa desculpa, mas quando nós começamos com este tipo de discussões e de argumentação, é a liberdade que está em causa. Porque isto tudo tem a ver com a liberdade. E, portanto, este era o meu pelouro esta semana. E já agora não se esqueçam de outra coisa, é que também grande parte destas liberdades que estão em causa são coisas que nós assumidamente fazemos e que advêm da tecnologia que utilizamos e também dos próprios riscos
hoje em dia existem, quer a nível de terrorismo e dos atentados e não sei o quê, em que nós prescindimos de uma parte substancial da nossa liberdade, supostamente em função de termos um maior grau de segurança. O que não quer dizer que seja absolutamente verdade e que essa liberdade que nós prescindimos seja sempre utilizada da melhor maneira. Vocês, já vos aconteceu tal e qual como me acontece a mim, que no dia a seguir a estar com uma pessoa com quem só estive uma vez, essa pessoa aparece-me sugerida no Facebook ou noutra coisa qualquer e, portanto, É vocês sabem do que é que eu estou a falar. Sim. Cati, tu és uma adepta aqui das comemorações do 25 de Abril ou não costumas estar por cá nessa altura? Costumava, sim senhora, e todos os anos íamos no dia 24 à noite e íamos não digo manifestações, mas aquilo que havia antigamente, porque antigamente havia assim debates ou alguns discursos que era interessante e que eram bastante emotivos. A partir do momento em que realmente é como o Filipe diz, o espetáculo passa para a frente, pronto, é diferente, portanto a conotação é completamente diferente e nota-se aqui também em Lisboa, Sim, aqui ainda se nota... é uma realidade transversal, não é? Portanto, não é Sim, mas apesar de tudo, a Avenida da Liberdade ainda tem o estatuto de local privilegiado para fazer o percurso e vamos lhe chamar, manifestação de liberdade, em que as pessoas vão com os seus cartazes e cada uma defende as suas liberdades, aquilo que pensa que é a sua liberdade. E acho que tem mais sentido, para mim faz mais sentido estar aqui presente do que ir para um espetáculo de música. Lá está, mas um espetáculo de música vende bem, digo eu. Vamos voltar então ao teu percurso. Sim. Não, eu acho que envolver a população também é importante, não é? Desculpa lá, eu também queria fazer outro parênteses, é que, quer dizer, nós já participamos há alguns anos nas comemorações não oficiais de 25 de Abril e estas comemorações não oficiais não têm nada a ver com o contraponto às comemorações oficiais, só têm num sentido, é no sentido daquilo que nós consideramos que é alguma espontaneidade que estas comemorações devem ter, algum espírito de até eventualmente de contestação ou de protesto, este protesto, quer dizer, um bocado relativo, mas quer dizer que é o encontro das pessoas e é a conversa sobre um determinado tema e é aquela espontaneidade de facto que aconteceu na altura do 25 de Abril e nos anos que seguiram e que de facto esta revolução teve também muito de popular, não é? Porque se não fosse o povo apoiar aquilo que foi o movimento dos Capitães de Abril, o país nunca tinha mudado, obviamente, e portanto é um bocado essa coisa de voltarmos um bocadinho às raízes, à tal história que a Catarina há bocadinho falava dos parques infantis, quer dizer, voltarmos um bocadinho às raízes. Ao risco. Olha, Cátia, em relação ao teu percurso profissional, tu estavas aqui... Desculpa lá, só uma coisa, agora esqueci. Estás a interromper isto. Não, depois como estou com mais dificuldade em falar, é que engraçado, porque não, aqui há... Nada, olha, não se nota nadinha. Porque... Aqui há uns anos, eu e tu tivemos a oportunidade de ser convidados para irmos a uma aldeia, tu, eu e mais dois colegas. Se chama Alqueidão da Serra, e que foi uma... Alqueidão da Serra em Porto Mós. E o Alqueidão da Serra é uma zona, é uma aldeia muito engraçada e muito sui generis. E é uma aldeia em que se viveu de forma muito intensa o verão quente de 75, ao ponto de ainda hoje haverem pessoas que estão de costas voltadas umas para as outras e que não se falam por causa disso. E nós fomos a um debate, nós fomos convidados para ir tocar a um debate. Vamos musicar um debate. Vamos musicar o debate, em que foram intervenientes algumas das pessoas que fizeram história nesse verão quente de 75. E que se confrontaram ali, algumas famílias. Que se confrontaram e que disseram, e tu fizeste isto, e tu fizeste aquilo, mas eu acreditava. E de facto foi
epá, foi um momento fantástico. Aliás, eu penso que o Bruno também tem a mesma opinião que eu. Pá, e é um bocado isto. É verdade. Olha, deixa-me então agora continuar aqui com o percurso profissional da Cati, para entrarmos aqui naquilo que é o percurso que ela ainda, ou seja, a atividade que ela ainda tem hoje, desde 98, que és, tu és coordenador nacional do programa de Bandeira Azul, mas eu também encontrei alguns locais onde fala da tua importância também do ponto de vista internacional. Não sei se está atual, se não está, explica-nos aqui um bocadinho isto, até onde é que vai a tua responsabilidade nestas áreas. Ui. Como eu estava a dizer, em Sim. 98 vim aqui a Lisboa à entrevista de emprego e fiquei logo. E o cargo era exatamente vir a coordenar o programa Bandeira Azul, que eu na altura nem sequer conhecia. E nem sabia, na altura, o que é que a sociologia poderia ter alguma coisa a ver com Bandeira Azul. Mas tem tudo a ver. A verdade é que tem tudo a ver. O programa Bandeira Azul é um programa de educação ambiental para a sustentabilidade e o que é educar para o ambiente? Educar para o ambiente é efetivamente informar as pessoas para a necessidade de mudar comportamentos e valores e atitudes perante o ambiente. E uma coisa eu gostava de deixar aqui bem assente, que eu acho que nem toda a gente tem esta noção, ou pelo menos não faz esta articulação de raciocínio. Quando se fala em natureza, eles falam da natureza, é tão bom a natureza, a natureza. E eu sou altamente crítica em relação a este tipo de conversa. Porquê? Porque a natureza, eu sou natureza, eu considero natureza. Portanto, a natureza não é uma coisa que está ali fora, não é aquela árvore que está ali plantada, não é aquele oceano que está ali, não é aquela praia, não é. Eu sou natureza. E é muito difícil passar estas ideias. E quando eu fui para lá foi efetivamente isso, foi tentar inicialmente perceber, fui no ano quente da Expo 98, portanto foi muito interessante porque eu ia quase todas as fins de semana à Expo 98, em que o tema era mar, o tema era mar, o oceano. Tive a coincidência de o operador internacional também entrar nesse ano e nesse mês e tivemos que os dois partir um bocado de pedra em relação a esta questão do que é a bandeira azul. A bandeira azul, quando eu entrei, era a nível europeu, portanto era um programa a nível europeu que nasceu em França em 82, numa escola, por acaso, um programa que nasceu da ideia de um professor tentar explicar aos alunos o que era isto da poluição marinha e o percurso da poluição marinha. Portanto, a ideia era fazerem mensagens, enrolarem, colocarem garrafas de vidro e jogar ao mar para saber onde é que a garrafa ia ter. O sítio onde a garrafa fosse encontrada, as garrafas, que foram várias garrafas que foram enviadas, iria atestar o percurso do lixo marinho. Isto é, atestar que efetivamente o lixo não é um problema local, mas é um problema global. Portanto, o lixo que eu faço aqui em Portugal pode ter impacto em Cabo Verde, no Brasil, na Austrália. Portanto, o lixo era um problema global, principalmente nos mares do Atlântico Norte, que era onde foi feita esta experiência com a escola. Entretanto, houve um grupo de franceses que estavam na altura na Comissão Europeia que achou que a ideia era interessante, mas que teria que ser feita alguma coisa em relação a isso. E então montaram aquilo que agora se chama a FEE, a Foundation for the Environmental Education, portanto, a Fundação para a Educação Ambiental. Portanto, o programa Bandeira Azul, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é a análise da água, não é ir ali fazer qualidade, aferir a qualidade da água e das praias, mas sim mudar mentalidades, chamar a atenção para problemas que existem, perceber que têm que ser alterados, e isto tudo para a salvaguarda, obviamente, da saúde pública, dos utentes, neste caso, da vida marinha, a proteção. Portanto, tudo isto é muito diferente daquilo que a grande maioria do público percebe o que é a bandeira azul.
E é isso que eu faço diariamente. Em relação a ser coordenadora, sim, represento Portugal lá fora, juntamente com todos os países, portanto, cada país tem um coordenador. Estes coordenadores têm que estar em ONGs, não podem ser entidades governamentais, têm que ser organismos não governamentais, que têm que representar, portanto, a FI é composta por um conjunto de ONGs nacionais com implementação nacional, portanto, eu não posso implementar o programa Bandeira Azul se tenho uma ONG local. Eu tenho que ter abrangência nacional, tenho que ter impacto nacional, caso contrário. E além disso, quer dizer, a Bandeira Azul não é só a Bandeira Azul. Sim, existem outros projetos, não é? Também o Ecoescolas, que na Marinha Grande é forte nas Ecoescolas. O Eco 21. O Eco 21, a Junta de Freguesia também já se candidatou ao Eco Freguesias, por exemplo, mas são tudo programas, atenção, de educação ambiental, que é para informar, de forma a que a pessoa possa informadamente mudar os seus comportamentos e atitudes perante o impacto da sua vida no dia-a-dia, naquilo que é o ambiente. E que é extremamente urgente nos tempos que correm. Vocês já ouviram falar, não é? Portanto, das alterações climáticas, da perda de biodiversidade, tudo isso. Já ouvi qualquer coisa, não sei bem o que é, mas estamos a brincar, entre aspas, com isto, mas não há dúvida que, voltando ao tema anterior, que as preocupações que hoje se colocam empurram um bocadinho estas preocupações outra vez para trás, não é? Portanto, não sei se também sente isso, mas aquilo que era quase que era assumido por todos já, que questões ambientais eram muito importantes, hoje já começam a ser empurradas por causa das questões energéticas, por causa de uma série de situações, da segurança, etc. Portanto, a parte ambiental vem aqui um bocadinho para trás. Não sei se sentes isso também. A pouco e pouco, infelizmente, as coisas estão-se a tornar urgentes, emergentes. Quer dizer, a questão e o Renato falou bem nisso, eu lembro-me de ter ouvido o Renato, a questão do consumo dos fósseis, quer dizer, se não notássemos até agora estamos a notar, não é? Esta dependência que temos de outros países para a nossa energia, para o consumo de energia que fazemos. Portugal tem muito pouco de produção nessa área e muito pouco sustentável. Apesar dos pequenos investimentos que vão sendo feitos, ainda não é eficaz, não é o necessário e aquilo que precisamos. Mas pronto, começa a ser bastante urgente. Ficarmos sem farinha ou ficarmos sem combustível, já perceberam que é complicado. É só deixar marcas. Olha, Cátia, em relação aqui à questão da bandeira azul, há um tema que nós temos que falar aqui um bocadinho, tu já imaginas, porque para ti também não deve ser assim tão simples encarar isso, uma maranhense, e com tanta câmara e tanta praia. Curiosamente, isto foi, não sei se foi divino, mas no ano em que eu entrei, em 98, foi o ano em que a Marinha Grande deixou de se candidatar à bandeira azul. Se bem me recordo, de forma opcional, porque tinha a ver com alguma manifestação de desagrado em relação às avaliações e aos resultados, porque tinha a ver com as águas, etc. Né? Se bem me lembro, já foi há alguns anos atrás, mas o que é certo é que dá a sensação... Dá um Bruno, bocado eu penso, desculpa lá, eu penso que isso também teria a ver com a questão das funiculturas da bacia do lixo. Sim. E do facto teoricamente as medições eram feitas ao longo do ano e bastava uma medição mal feita. Eu lamento ir... Não, estamos a dizer o que nós nos recordamos. Claro. Não é opiniões, foi aquilo que foi dado como justificação. Pois, é isso mesmo. Não digo que não. E continua a ser um problema a questão das suiniculturas. E não só na Marinha Grande, atenção. Mas aqui a questão que fez com que a Marinha Grande não se candidatasse, ou os vários executivos que seguiram, não candidatassem pelo menos uma praia, que é a Praia de São Pedro de Moel, que teve sempre
os requisitos mínimos, poderia ter os máximos, não é? Mas teve sempre os requisitos mínimos, e os requisitos mínimos digo que é a qualidade da água. E a qualidade da água tem que ser excelente, a qualidade da água do banho. O problema aqui, e acontece em muitos municípios, não é só na Marinha Grande, é, mais uma vez, as opções políticas que se tomam. Quando tu tens 4 praias em sítios diferentes, não é? Uma na Vieira, uma em São Pedro de Moel, aliás, duas na Marinha, exatamente. Portanto, é a Praia Velha, as Pedras Negras e a Vieira de Leiria. E algumas não se podem candidatar por razões de qualidade da água ou de falta de serviços. O município, obviamente, para não perder votos, opta por não candidatar nenhuma. Isto acontece com muita frequência por este país fora. E foi o que aconteceu. Pelo menos foi a justificação que me foi dada na altura. Se aquela não pode ter, estas também não vão ter, porque depois é mais difícil justificar porque é que uma tem e outra não tem. Catarina, mas isso não é contraditório com aquilo que nós estávamos a dizer, porque a questão aí era precisamente o não poder ser na Vieira, vamos falar, nos nomes não vale a pena estar... Claro. Tinha a ver sobretudo com o problema da qualidade da água, e esse era um problema que não era uma variável que pudesse ser... que mas a Câmara tivesse... Nem sempre a Vieira teve má qualidade de água, ou qualidade de água boa. Mas eu recordo-me ainda, atenção, estou a falar... Eu não estou a desculpar, até porque eu acho que não faz sentido nenhum, porque eu sempre olhei para a bandeira azul como uma oportunidade de fazer alguma coisa em termos de qualidade e sustentabilidade em relação àquilo que são as nossas praias. E, portanto, não via isso como um fim, mas como um meio. Sim. Sim, mas ela ainda hoje é muito vista apenas como um fim turístico, né? Portanto, ou seja, o objetivo é ir à procura, este é o desafio, né? Exato. Nós temos, o que eu costumo dizer, muitos autarcas e entidades que se querem candidatar à bandeira azul, que têm nas suas competências a gestão das praias e querem candidatar. A questão é a seguinte, não é muito difícil ter uma bandeira azul, não é? Cumprir aqueles critérios e ter uma bandeira azul. O difícil é mantê-la. E para manter tem que haver um investimento sustentado, isto é, apesar de as pessoas pensarem que a bandeira azul é sobre a praia, a bandeira azul não é sobre a praia, a bandeira azul é sobre a envolvente da praia, a comunidade, o município. Vamos, por exemplo, ao critério que diz respeito ao tratamento de águas residuais e urbanas. É uma diretriz, uma diretiva europeia. Cumpre ou não cumpre? Aqui a bandeira azul pouco ou nada tem a dizer, não é? Se trata as águas e se as águas que esgota para o meio marinho estão tratadas, muito bem. Se não tem o tratamento devido, não há nada a fazer. Portanto, o que se faz na parte urbana, vamos dizer assim, das praias, tem todo um impacto depois na água balnear. E nem sempre é fácil, e neste caso em particular, de Vieira de Leiria, nós estamos aqui a falar de vários municípios que estão envolvidos nesta questão e eu estou dentro tenho conhecimento, quer dizer, não é fácil, mesmo do ponto de vista intermunicipal, resolver este assunto, não é? De suiniculturas, não é? Nós estamos a falar de... Aqui do ponto de vista do cliente, né, que sou eu e o Filipe, do cliente da autarquia, é que é estranho, estamos a falar já de 24, ou pelo menos de 22 ou 23 anos já que isto passou, porque eu recordo na altura, como digo, já foi há alguns anos e nós não temos a informação toda, mas que a mensagem até podia ter passado, e até os marinhenses eventualmente até compreendessem esta recusa à candidatura, por uma questão de, vamos aqui organizar-nos, vamos aqui discutir, vamos aqui fazer as coisas de outra maneira para daqui a 1 ou 2 ou 3 ou 4 anos fazermos o que é certo é que já passaram estes 20 anos, ou mais de 20 anos. A sensação que eu tenho é que não sei se nestes 20
tal anos de não candidatura, todos sabem bem porque é que não nos candidatamos. Ou seja, às vezes dá a sensação que já se tornou um hábito. Epá, não nos candidatamos, é mais fácil, é mais simples. Às vezes dá esta sensação, não sei se é verdade. Há algum sinal agora para o futuro de eventuais candidaturas ou ainda não há sinais nenhuns? Há sinais. Uhum. Há sinais de candidatura e foram formuladas. Não, A candidatura, isso é público. sim. Está bem, mas nem toda a gente sabe, São por Pedro isso é que eu de estava a Mel fazer a e a questão. Praia Velha. São Pedro de Mel e a Praia Velha Praia são Velha, sim. candidatos. Uhum. Sim, vamos saber na quinta-feira pelo júri internacional, porque isto segue vários trâmites. Há uma avaliação a nível local, com a RH do centro, com a saúde, o ambiente, a autarquia, a capitania. Portanto, há uma avaliação local, depois há uma avaliação da nossa parte, da coordenação nacional, depois é proposto um júri nacional, composto por 30 entidades, e que submete a um júri internacional. Portanto, estamos exatamente nesta fase. O júri internacional já reuniu no dia 20 de abril, portanto, agora estamos a aguardar os resultados a todo momento. Ok. Então, na quinta-feira Na podemos... quinta-feira, então quando sair o programa, já vamos saber se temos uma bandeira ou duas. Olha, exatamente. Engraçado, engraçado. Não é? Exatamente. Só, Catarina, Sim. eu sobretudo, há bocadinho quando estava a falar que eu olhava para a bandeira azul como um meio e não como um fim, eu via isso na perspectiva, eu na altura, eu aqui há uns tempos escrevi um pequeno texto aqui no Novos Fora Nada, por acaso recordo-me do título que era A Minha Bandeira é Maior que a Tua. Isto porquê? Porque foi com alguma pompa e circunstância que o anterior executivo içou uma bandeira verde da Quercus e que tinha a ver só com a qualidade da água, não tinha a ver com mais nada. E eu depois, na altura, até tive algum interesse de tentar perceber essa questão da bandeira azul, não sabia que era uma ONG, uma série de coisas que eu não sabia. E que havia também uma série de requisitos e de parâmetros que eram requisitos necessários para a obtenção da bandeira, nomeadamente em termos de acessibilidade, de uma série de coisas que faziam com que a praia se tornasse mais amiga do utente Bruno Lemos e do utente Filipe Gomes e dos outros todos. E, portanto, eu via isso como uma aposta em tornar esses locais mais sustentáveis, mais aprazíveis, mais próximos de nós, mais fácil acesso, portanto, Mais seguro, sim. mais seguros. Portanto, eu via isso como um caminho a percorrer e não tanto como, olha, nós temos bandeira azul e agora até podemos divulgar isto porque assim temos mais turistas. Não, a questão é como é que chegamos lá. Isto é um bocado como a qualidade nas empresas, a gestão da qualidade, não é? Nós não temos a qualidade, não temos um sistema, não certificamos um sistema da qualidade só para dizer que temos, é porque isso nos vai proporcionar uma série de melhorias, não é? E era nessa perspectiva que eu via. É Mas exatamente isso. de qualquer não maneira, é difícil ter, a questão é manter é que vai ser... mas se tu pudesses falar também um bocadinho sobre isso, sobre sim. essas questões todas das acessibilidades, da mobilidade, Os critérios da bandeira azul estão divididos em 4 áreas: informação e educação ambiental, qualidade da água, e neste momento começámos este ano de uma forma mais sistemática a monitorização da qualidade da areia, serviços e equipamentos e a segurança. Portanto, são estas 4 áreas. Temos também para outras áreas, por exemplo, as marinas e as embarcações ecoturísticas também têm bandeira azul e também têm que cumprir outros critérios relacionados com responsabilidade social, etc. Mas nestas 4 áreas temos então os 33 critérios. Por exemplo, para a qualidade da água temos pelo menos 4 que têm que são obrigatórios, não é? E é cumprir a diretiva comunitária, para já, com uns pozinhos de mais exigência, isto é, os critérios da bandeira azul estão baseados, obviamente, em legislação nacional, legislação internacional e ainda põem mais uns pozinhos. Porquê? Porque queremos, obviamente, que seja um lugar de excelência ambiental.
Na questão dos Cátia, serviços... já agora em relação à água, também havia uma informação que foi passada durante muito tempo, e não sei se corresponde à verdade, e por isso era importante também tu esclareceres, que era uma das críticas que era colocada à organização da Bandeira Azul, é que a qualidade da água era aferida 1 ou 2 vezes por ano, e muitas vezes com alguma distância da época balnear. Portanto, era a informação passada. E por isso, mas eu li isto várias vezes. E por isso não faria muito sentido, porque ela podia não ser agora de qualidade e daqui a 3 meses já ter qualidade. Não, nunca foi. Não é Nunca assim que foi. funciona. Não, nunca foi isso, nunca aconteceu isso. A qualidade da água balnear, e por isso é que é balnear, Sim. é aferida durante a época balnear, Balnear, sim. durante a época em que as pessoas estão a tomar banho. A questão é que inicialmente faziam-se monitorizações quinzenais e agora são mensais. E são mensais porquê? Porque o histórico é que te vai dizer se aquela praia é segura do ponto de vista da qualidade. Tens um histórico de 4 anos no qual te baseias para classificar aquela praia como excelente, em termos de qualidade de água. Um histórico de 4 anos já te consegue dar um comportamento em termos de tratamento de águas e de limpeza com mais fiabilidade. Portanto, quando se diz aquela praia está classificada como excelente em termos de qualidade de água, tu estás-te a basear numa classificação de 4 anos de análises durante a época balnear. Portanto, se uma época balnear são de 4 meses, tens 4 análises de certeza. Se houver algum problema, é intensificada essa monitorização. Já Portanto, aconteceu. nunca poderíamos... Já. E acontece sempre, Não, todos estou a os dizer, anos. já aconteceu, estou-me a lembrar em São Pedro, já aconteceu. Não, mas todos os anos acontece. Sim. Em todo o país há situações, por exemplo, quando há chuvadas, há alterações na qualidade. Então intensifica-se a monitorização, fazem-se mais análises para perceber se foi um episódio Isolado. local, um episódio de curta duração, ou se é um episódio que se está a manter, e aí tem que se perceber de onde vem o foco da poluição daquela água. Portanto, não é uma coisa que se faça assim. Nós não metemos lá a bandeira e ei, deixa estar a bandeira. Não. E além disso, em termos de organização nacional, nós temos um programa de vigilância. Portanto, todas as semanas, durante estes 3 meses ou 4 meses que durem a época balnear, as praias estão a ser, vamos lhe chamar, fiscalizadas, não é? Perceber até que ponto é que aquela bandeira azul estão a ser cumpridos os critérios. E nesse aspecto, os utentes também são ótimos, porque sempre que há uma ocorrência, e eu acho muito bem. A cidadania é muito importante, a nossa participação é muito importante. E estão lá para dizer, e estava agora, ainda há bocado, a responder ao Filipe. Em relação aos equipamentos e serviços, obviamente que eu gosto de ir a uma praia onde haja uma casa de banho, obviamente. Principalmente se tens crianças ou não, mas até porque evita que faças o que tiveres que fazer dentro da água. Pronto, esse é um dos requisitos. Mas não é o Bruno Lemos não consegue evitar. Em relação à casa de banho, não é só ter uma casa de banho, aí é que está. Os critérios vão muito mais. Tem que ter uma casa de banho em número suficiente, de acordo com o número de utentes da praia. Portanto, se eu tenho uma casa de banho e tenho mais de 1000 pessoas na praia durante um dia, não vai dar. Portanto, tem que estar dimensionada para o número de utentes da praia. Tem que ter acesso para pessoas com mobilidade reduzida ou carrinho, etc. Já tivemos e já deixámos de ter, não é? Mas toda a praia tem que ser. O estacionamento, se a pessoa vem de carro, tem que ter depois acesso, rampas para ir quer ao bar, quer ao banho. E aí tem as cadeiras anfíbias, tem as passadeiras, etc. Mas não só, mas também tem que ter a manutenção, isto é, se eu vou à casa de banho, e isto acontece muito no pico de agosto, há muita utilização das casas de banho, mas elas não estão a ser limpas com a frequência que é necessária. E então aí o critério não está a ser cumprido. A entidade responsável é advertida, tem 2 a 3 dias para repor o cumprimento desse critério e não é preciso tirar a bandeira azul. Mas há situações em que vocês devem acreditar que, obviamente, nós vamos ter que
retirar bandeiras azuis, porque acontece todos os anos, quando há alguma situação menos agradável, ou um incumprimento de um critério, pode levar a que a bandeira seja arriada. E isso aí é sempre muito mal do ponto de vista do marketing. Não identifica quais são, mas penso no vosso site, vocês terão uma tabela, penso que diz quantas é que são retiradas, pelo menos pareceu-me isso. Sim, não diz quais são, sim. e faz todo sentido, mas a questão é essa mesmo. Eu estou-vos a dizer, na quinta-feira vamos saber quais é que foram galardoadas, mas não quer dizer que todas elas venham a hastear. Antes do início da época balnear, vamos verificar as análises, vamos fazer as vistorias com as entidades competentes e verificar, está tudo cumprido, pode iniciar a época balnear, toma lá a bandeira. Não se pode enviar a bandeira pelo correio, não é assim? Não funciona. Até porque, pronto, há estas 5 entidades que são responsáveis mesmo. Portanto, a Marinha, portanto, a Capitania, ou a Polícia Marítima, tem a sua cota de responsabilidade e subscrevem a candidatura, portanto, todos eles subscrevem a candidatura, portanto, têm noção do que é que foi proposto para aquela praia e qual é a legislação base que tem que cumprir. E qualquer uma delas pode retirar a bandeira azul. Em relação à segurança, estamos a falar só dos nadadores salvadores ou estamos a falar de outras coisas? Estamos a falar de tudo. Há um documento que se chama Perfil de Água Balnear, que é um documento que é produzido pelo Ministério do Ambiente, a Agência Portuguesa do Ambiente e pelas ARHs, que é o levantamento de todos os perigos, vamos a chamar, perigos daquela praia, sejam derrocadas de ribas, sejam agueiros, as famosas correntes, sejam acessos menos seguros. Portanto, há todo esse levantamento e ele está todo escrito. E algum exige que haja sinalética no local. Vocês já viram alguma sinalética relativamente às arribas, etc. Portanto, a segurança não é só ter os nadadores salvadores, é fazer o levantamento e informar o utente sobre os perigos que pode incorrer ao ir para aquela praia, ou como se prevenir em relação a alguns perigos. Em relação à segurança, esta nota também é muito importante, é que Portugal é dos poucos países do mundo que obriga a ter nadadores salvadores. Nem todos obrigam. Portanto, o Norte da Europa também não tem tanta gente dentro de água como nós, não é? Mas o Brasil e Portugal são os únicos que obrigam a ter pelo menos 2 nadadores salvadores por cada 50 metros de praia. Isso é muito importante, até porque é um custo muito elevado para quem detém a exploração da praia, seja um concessionário de praia, seja um município. E há muita escassez de nadadores salvadores. Sim, é isso que eu estou a dizer. Agora já não é só custo, agora é escassez. Em Portugal, portanto, é um custo muito elevado para um município. Portanto, há um investimento que tem que ser feito e com muito bem estruturado. A malta já não vê as marés vivas, não é? Já não... Isso foi muito bom para captar nadadores salvadores. Pois era isso que eu estava a referir. Faz falta agora. Sim, senhora. Cátia, eu penso que o essencial aqui dos teus desafios nesta organização e neste trabalho aqui da Bandeira Azul, acho que ficou claro, pelo menos para mim, não sei se para o Filipe também. O Filipe estava cheio de questões, cheio de dúvidas, não sei se conseguiste esclarecer tudo. Eu ia passar agora para a parte das sugestões. Tu tens aqui uma sugestão também muito interessante, partilha lá connosco a tua sugestão para quem nos acompanha. Sim. Pela minha cor, vocês veem que eu não sou uma pessoa muito de praia, pois não. As pessoas costumam dizer, ai, que bom o teu trabalho, é ótimo, estás sempre na praia. Não, é mentira. Eu estou mais dentro do escritório do que fora. Mas pronto, eu não sou uma pessoa muito de apanhar banhos de sol. Eu sou mais uma pessoa de apanhar banhos de maresia. E o ano passado, ou há 2 anos, entrei numa área muito interessante, ou explorei, investiguei e estudei muito esta área, que é a Blue Health.
A Blue Health é basicamente perceber o quanto nós temos que regressar às origens, e isto é regressar às origens da nossa conversa também, e perceber como perdemos o contacto com tudo o que é os nossos 5 sentidos. Nós não os usamos na totalidade e a 100% todos os dias, não é? Respiramos, olhamos, mas é tudo muito a correr, e então o tato é muito essencial, mas não o experienciamos com a frequência que devíamos. Esta questão da Blue Health, da saúde azul, é fazer-nos comprovar, do ponto de vista da medicina, que há realmente um impacto na nossa saúde física e mental ao estarmos em contacto com o mar, as árvores, o campo, o ar puro, pronto, sítios exteriores e principalmente no mar, na praia. Isto porquê? Porque a praia tem 2 componentes muito interessantes, que é a areia, para praias que têm areia, porque há praias que não têm areia, não é? Mas o facto de termos aquela imensidão do oceano à nossa frente faz com que a nossa visão fique mais apurada, porque conseguimos olhar mais longe numa cidade, bates com os olhos num prédio, bates com os olhos... A vista é muito curta, nós não treinamos a vista longa, cada vez vemos pior exatamente por causa disso, não treinamos a vista longa. O mesmo acontece num campo ou numa floresta, se olharmos, conseguimos ver muito mais ao fundo. Além disso, o ritmo a que batem as ondas, por exemplo, ou que as folhas batem umas nas outras com o vento, faz com que o nosso ritmo cardíaco se fique mais regular ao ritmo das ondas, ao ritmo do vento, ao ritmo das folhas. Tudo isto foi estudado do ponto de vista médico, e o que é interessante é isso. E com análises ao sangue feitas a pessoas que se propuseram a fazer este estudo. E até mesmo o nosso sangue, a nossa corrente sanguínea. Nós produzimos hormonas, e isto é engraçado porque nós dizemos sempre: eu gosto tanto de ir para a praia, gosto tanto de estar na praia, e às vezes não conseguimos explicar porquê. Mas porquê que eu gosto de estar aqui na praia? Só porque eu não estou a trabalhar? Só porque não estou... Não, porque efetivamente nós na praia estamos a produzir hormonas da felicidade, a serotonina, a ocitocina, tudo isso no sangue, vê-se que há um crescimento quando estamos em contacto com estas áreas. O próprio contacto da nossa pele com a areia ou com o mar, com a água do mar, a água do sal, a água salgada, faz alterar as nossas terminações nervosas. Isto é fantástico porque cada vez sinto mais isto, ou pelo menos abrando cada vez mais, cada vez que vou à praia, com fins profissionais ou com fins pessoais, e é realmente fantástico como é que uma coisa nos pode fazer tão bem e nós não nos apercebermos, porque andamos na nossa vida atrapalhada e eu digo, porque também já me aconteceu isso, corremos da casa para o trabalho, buscar os filhos, levar ali, levar acolá, fazer isto, fazer aquilo, e nem sequer conseguimos ter 5 minutos para respirar fundo, por exemplo. E é realmente necessário. A humanidade não pode continuar a este ritmo de redes sociais e agora tem que ir tirar uma fotografia para pôr no Instagram. Não! Eu não vou à praia tirar fotografias para pôr no Insta. Vou relaxar e vou andar. E é uma forma também, que é o que eu costumo dizer, de não ir para as grandes superfícies consumir. Nós consumimos demasiado o que não precisamos para impressionar quem não gostamos, como dizia o outro. Os desafios são Esta é a muitos. minha sugestão. Sim, uma bela sugestão, que está muito relacionada com aquela coisa que às vezes nós dizemos, que é: vamos de carro para o ginásio para andarmos de passadeira, né?
tem um bocado a ver com isso, ou seja... Ai, abomino isso. Mas, Correr numa passadeira, parece acho que é exagerado, uma mas não... coisa inacreditável. Olha, mas finalmente ouvi alguém a justificar aquilo que nós fazíamos e que ralhavam Pois connosco, é, pá. que era tomar banho e a seguir fazer, rebolar na areia, fazer um croquete, não é? Portanto, isso era a coisa mais fantástica que nós podíamos Se fazer. tivéssemos esta argumentação, não era mais fácil. Exatamente. Catarina, chegaste atrasada, pá. Olha, Filipe, dá-nos lá a tua sugestão também. Olha, a minha sugestão é muito simples. Sim. Quem frequenta aquilo que ainda sobra da nossa mata sabe que existem uns que chamam-se jerseys, que são uns blocos de cimento que estão a obstruir algumas estradas. E para além desses blocos de cimento, existem também alguma sinalização vertical que eu já reparei, nomeadamente quem está na rotunda, portanto, ali da estátua do Dom Dinis, quando chega a São Pedro, e virar para o lado do Parque Campismo de Orbitur, tem um sinal de estrada sem fim. Estrada com fim, aliás, não é sem fim, é com fim. Isto porquê? Porque antes das árvores há lá um bloco, ali logo a seguir ao Parque Campismo há um bloco que supostamente deveria impedir o trânsito automóvel Da volta dos 7. e dos motociclistas, exatamente. O mesmo, quem vai ali no Canto do Ribeiro também existe uma placa, penso que também de trânsito proibido, e eu, neste momento, não estou a falar para tirarem de lá. O que eu estou a dizer é outra coisa. É que eu, por acaso, costumo andar por ali a dar umas voltas e constantemente passam carros e motas por mim. E eu pergunto-me assim, carraia, mas se é proibido, se tem sinais verticais e se tem os famosos jerseys, porque é que as pessoas podem ir para aqui? Portanto, a minha sugestão é, enquanto existirem esses elementos que impedem o trânsito, eu agradecia aos automobilistas e aos motociclistas que não passassem por ali, porque de facto há muita gente a andar por ali a pé. Quando abrirem as estradas, pá, paciência. Portanto, eu aí vou ter outro cuidado. Enquanto isso não acontecer, mas eu tenho um azar dos diabos. É que na reunião de Câmara desta semana falou-se lá nisto. Eu até já tinha mandado a minha sugestão para o Bruno. E houve um vereador que levantou esta questão a perguntar quando é que tiravam isto de lá, porque ao que alguém respondeu, alguém com responsabilidades respondeu: não há problema porque os carros passam à mesma. Eu até já perguntei à polícia: se os carros lá passarem multam alguém? Não, podem passar à vontade. Eu fiquei assim um bocado... Mas pronto, a minha sugestão é que de facto, enquanto houver aquela sinalização e aquelas barreiras, as pessoas não passem de carro. Não, Filipe, eu acho que é importante também explicar às pessoas porque é que estão lá aquelas barreiras, não é só... Sim, mas isso por acaso até foi explicado. É mais fácil cumprir se as pessoas percebessem porque é que tinham que cumprir. Esse é um dos meus trabalhos, não é? É também tentar explicar porque é que temos que ter regras e critérios na bandeira azul e fazer com que as pessoas cumpram, porque na verdade a bandeira azul não depende só dos técnicos das câmaras e da vontade política, depende também de cada um de nós, não é? De cumprir aquilo que... Já agora, só para concluir, e porque, enfim, fizeste bem fazer esse reparo, o que também foi dito é que neste momento essas barreiras ainda permanecem, porque há alguns trabalhos que estão a decorrer, nomeadamente com o corte de algumas árvores e com a consolidação de algumas zonas que estavam mais degradadas, com intervenções ao nível dos parques de merendas, e portanto isso era mais para proteger, era uma questão de segurança para evitar que houvesse ali algum problema. E é mais uma razão a justificar porque é que os carros não devem passar, nem as motos devem passar lá, enquanto estes obstáculos lá tiverem. Mas pronto, isto sou eu. Aliás, em minha opinião, isto já é Pois isto se calhar dá outro pelouro, isto há um pelouro. É melhor guardar para outra semana. Vou guardar para o pelouro. Olha, a minha sugestão também é bastante rápida, é que também é jeito de agradecimento a duas pessoas que também foram importantes para mim a certa altura. O mestre Júlio, de Tai Chi e de Kung Fu, mas mais Tai Chi, e o meu colega Paulo Domingos, que a gente chamava-lhe o Ferrinhos, que entrou também neste mundo, também mais ou menos na altura em que eu entrei, só que ele continuou e hoje dá aulas e
e faz isto de forma também muito, muito bem feita. Eles vão dar uma aula gratuita, portanto, no próximo sábado, às 10h30, no Parque da Cerca. Penso que tem a ver com a comemoração do Dia Internacional do Tai Chi e do Qigong. Portanto, a minha sugestão é esta, é aparecerem no parque para poderem experimentar duas experiências novas, portanto, tanto o Tai Chi como o Qigong, me parece bastante interessante. Muito havia para dizer da Catina. Nós não fomos aqui a alguns cantos de outras temáticas que tinha mais a ver também com a juventude da Catina, em relação àquelas passagens por aquelas experiências que todos nós passámos, das nossas gerações, pelas Rios, pelos Cenobares, pelos parques de campismo de Água de Madeiros. Mas pronto, o tempo não dá para tudo, e havia aqui áreas que eram importantes, e havia aqui algumas curiosidades bastante interessantes que a Cátia nos trouxe, mas fica para uma próxima, certamente. Cátia, falta aquela pergunta final, que a ti nós já não te vamos surpreender de certeza. O que é que diz aos teus olhos? É engraçado vocês estarem a fazer essa pergunta e a minha filha dizia-me assim: oh mãe, eles no fim vão-te fazer esta pergunta. Claro. Olha, os meus olhos dizem que eu sou muito feliz na vida que levo aqui em Lisboa, principalmente na minha vida profissional. Acho que gosto muito daquilo que faço e é fundamental para as pessoas que se empenham a 100% e dão tudo por isso, e estou muito feliz pela realização pessoal também, familiar. Pronto, não sou uma pessoa perfeitamente. Não é? Sim. Sim, mas já são crescidos, e tenho muito orgulho, sim, nos meus filhos e no sítio onde eu cheguei para já, nos meus 50 anos. Custa-me tanto dizer isto às vezes. mas sim. O filho já não se muito lembra e gosto muito, e acho que nós não nos devemos colocar guilhotinas para nada, e acho que é muito importante termos consciência disso. Eu sou uma mulher bastante consciente, que faço aquilo que quero e que gosto, e quando quero e quando gosto, e isso é liberdade. Cátia, muito obrigado por teres aceitado este nosso desafio. Muito obrigado por nos trazeres tanta história. Obrigado por teres aceitado, portanto, partilhar estas coisas connosco. Hoje o 14º programa, daqui a 15 dias teremos o 15º com o Filipe Gomes aqui aos comandos, não é? Esperemos que com outra voz, com uma voz, não ter esta voz de meio de bagaço, né, como se costuma dizer. Espero que tenhamos sido meiguinhos, não tenhamos feito questões muito difíceis em relação ao tema, que também nos é muito, muito, muito próximo de nós. Muito próximo de nós. E obrigado por teres aceitado. Obrigado. Obrigada eu por me terem convidado.